discussão trabalho, raça, gênero, sistema sexo, gênero e raça, etnia, a partir do materialismo histórico dialético. Então, as polêmicas, né, a gente costuma afirmar, e seguindo, né, a nossa tradição, que se você quer uma resposta pronta, você pode ir numa igreja, né? Nós estamos aqui exatamente para colocar os elementos que problematizem as questões postas, né? Mas estamos aqui, eu acho que ultimamente não tem uma função, tem o trabalho meu, da Deise, de fazer uma denúncia de um oportunismo teórico que um monte de gente se reivindicando marxista entra ali para fazer exatamente o contrário. Eu fui para uma banca muito qualificada, muito boa, discutindo a carga mental do trabalho, né? Executada pelas mulheres. Mas, assim, o trabalho é muito bom, mas as autoras trazidas ali, mas de um oportunismo, de uma... Né, leu meia página de Marx e diz os absurdos que estão. Então, acho que tem um momento histórico... E se alvoroça como marxista, né? Aí Isso. você fala, caraca... E acho que, assim, se a gente já tem o compromisso de estar tentando discutir gênero a partir do materialismo histórico dialético, e agora parece que também temos que ter o compromisso de bater nesse conjunto de oportunistas, né, que dizem coisas horríveis. Acho que podemos começar já. Cláudia, eu vou te apresentar e tu diz o restante, né? Aqui, acho que todo mundo, Luísa está ali, todo mundo aqui eu já conheço, né? Marília está aí? Boa noite, Marília. Marília escreve também sobre gênero. Nossa, hoje é qualificadíssima. Quero lembrar, gente, que isso aqui é gravado, tá? E depois vai para o canal do YouTube lá do Negrém. Ok? Só para todos lembrarem disso. Então, vamos formalmente. Boa noite. Cláudia, é um duplo prazer estar aqui contigo. Primeiro, pela grande intelectual que você pelo tema, né? Que é evidente, está lá, né? Ser conhecida, todo mundo sabe. A Cláudia é professora da Unifesp, do Serviço Social, escreve sobre mulheres e trabalho. E esse é um grande prazer para mim, porque temos poucas no Brasil, temos poucas sérias, estudando, juntando, tentando pensar gênero a partir do materialismo histórico dialético. Primeira questão, né? Segunda questão, o tema que você escolheu é particularmente interessante, porque levanta um monte de polêmicas, eu tenho posições também bastante problemáticas, né? Bastante, digamos, polêmicas, provocantes com relação a isso. Então, o tema foi acertadíssimo da tua parte. E, em segundo lugar, porque para a gente não se separa a unidade, né? Para nós marxistas, não separa aquilo que a gente chama de unidade afetivo-cognitiva, né? O que a gente gosta de estudar também não se separa das pessoas. É um grande prazer, porque nós estamos juntas desde do NEAN, na PUC, no final dos anos 90, nós temos esse diálogo. Então, é sempre, né, um prazer inominável te ver. Assim, sempre, sempre, sempre. E agradeço enormemente a presença de vocês aqui. Acho que será uma discussão. A gente organiza da seguinte modo, Cláudia. Você fala o tempo que você achar conveniente, e a gente tem 2 horas. Quando você terminar, a gente faz as questões, tá certo? Mas fique à vontade com o tempo que você precisar usar. E aí a gente se organiza depois as questões com relação a isso. Ivan, eu sou a coordenadora do Negrém, Ivan é o vice-coordenador, e aí todos já conhecem, o Negrém já sabe o que é, e para a gente é um prazer inominável, porque, como vocês sabem, em tempos de barbárie, além de lutar, o que se faz? Se estuda, se aprofunda os estudos. Precisamos manter a lucidez. Não podemos abrir mão, né, de produzir um conhecimento que possa orientar as lutas, porque, como todos sabem, não estamos aqui para simplesmente produzir conhecimento diletantemente, mas produzir conhecimento que possa impactar e contribuir com a luta concreta
né, dos sujeitos que nós estudamos, no caso, as mulheres e mulheres da classe trabalhadora. Então, muito obrigada, antes de tudo, Cláudia, está contigo. Imagina, eu só tenho a agradecer, né? A gente já tinha combinado isso desde o começo do ano, e sendo que em outros momentos ele falou, uma hora vamos fazer alguma coisa junto, vamos fazer alguma coisa, e chegou a hora. Para mim também é um enorme prazer, né? Não só pela perspectiva crítica, a base que a gente utiliza, mas pela amizade, pelo carinho. Teca, Baiana, não, você não me chame de Teca, pelo amor de Deus. Não, você não. Por favor, eu tenho nome. Como é que chama? Terezinha, Ivan. Não, Baiana. Você me Baiana. chama de Baiana. Pronto, tá bom. Pode? Agora, Não, Cris. Baiana. Então, perfeito, porque para mim tudo é baiana. Atividade então, com a baiana, tudo que eu preparei é com a baiana. Aí eu achei que podia ter uma formalidade aqui. Não, então, não, é porque aqui no Rio ninguém me chama de baiana. De baiana. Então, quando vocês me chamam de baiana, eu fico na felicidade só. Não, eu sou baiana. Eu sou a baiana. É que aqui ninguém me chama assim, tu acredita? Não, é a baiana e literalmente a maiúsculo baiana, entendeu? Com B maiúsculo também. E a gente já teve oportunidade de estar muito juntos, de fazer vários enfrentamentos há muitos anos atrás. Eu concordo que a energia ela vai se esvaindo, né? E também agradecer mais uma vez aquela força que você e o Ivan me deram na Espanha, né? Conseguindo a medicação para minha filha, inesquecível isso, para mim foi extremamente importante. Quero agradecer aqui com essa oportunidade em público e dizer que bom que você também está nessa perspectiva crítica, porque eu conheço pessoas qualificadas e que ainda compram algumas coisas, comungam, digamos assim, melhor do que comprar para não ter nenhuma ligação à mercadoria. Há algumas perspectivas que, assim, que eu muito respeitosamente estou começando a questionar e estou preparando para publicar um texto sobre isso, né? O que eu queria dizer que é um enorme prazer para todas e todos que estão aqui, tá podendo compartilhar um pouco dos elementos que eu estudo, né? Que além de ser nessa perspectiva marxiana, eu sou uma lucasiana, né? bem próximo ao NEAN também, que era, né, coordenado pelo professor Zé Paulo Neto, que, nossa senhora, né? que era uma delícia, simplesmente tudo, a aula, pós-aula, pré-aula, era algo assim que marcou muito e que traz muitas saudades, né? Então, para mim também é muito bom estar aqui. Eu preparei um pequeno texto que eu vou me apoiar nele, né? Que senão eu sou muito... como é que eu posso? Não é desorganizada, meio rebelde, eu acabo não respeitando muito o tempo, e para mim o mais importante é o debate, que a gente possa, porventura, estar aqui conversando e falando e refletindo frente aos elementos que eu trouxe. Então, para eu iniciar, eu já vou... O título, né, nosso, que a gente tinha escolhido, é o trabalho doméstico assalariado, produtivo ou improdutivo, uma pergunta. E aí eu vou começar esclarecendo que não pretendo trazer uma resposta definitiva para essa questão, mas apresentar alguns elementos para reflexão. E talvez, como eu já antecipei, fazer algumas provocações respeitosas. Este tema de pesquisa nos suscitou interesse porque, principalmente nesses últimos tempos do século XXI, a gente está presenciando um aumento da relevância do trabalho do cuidado e do care. Aliás, um trabalho este que pouco foi valorizado pelo capital, mas imprescindível para ele. E isso é real, pois não há uma dicotomia entre a esfera da produção
e a esfera da reprodução. Não há produção sem força de trabalho. E onde se produz essa força humana de trabalho é exatamente na esfera da reprodução, tanto no âmbito biológico, quanto da própria lógica capitalista presente prioritariamente na composição hierárquica da família patriarcal. Com a seguinte estrutura: pai provedor, mãe cuidadora, filho homem, futuro provedor, e filha mulher, futura cuidadora. Cabe aqui eu passar uma experiência que eu tenho, sempre que eu estou indo a campo, né, e vou questionar sobre a estrutura da família, né? E, na maioria das vezes, essas entrevistas que eu estou fazendo são mulheres, chefes de família, que sequer têm a presença masculina na casa, do homem, do marido, do companheiro, seja lá o que for. E quando eu pergunto como que se dá a divisão de tarefas dentro do espaço doméstico delas, elas viram para mim e falam: aqui em casa eu sou o pai e a mãe. Esse é um primeiro ponto extremamente importante para a gente refletir, né? A partir do momento em que eu reproduzo, veja, porque eu uso a esfera da reprodução, reproduzo e legitimo que o papel provedor é o do pai e o papel de cuidadora é da mãe, já é um enorme equívoco. E para o capital vai estar muito bem, obrigado. Então, ele não vai interferir em nenhum outros arranjos familiares, onde existam a ocupação do papel masculino e a ocupação do papel feminino. Então, isso é fundamental para a gente que tem oportunidade de refletir e de pensar, porque eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram isso na casa, em amigas, com parentes, as pessoas falarem: em casa eu sou o pai e a mãe. E não é só a mulher. Se for só o homem, ele vai dizer a mesma coisa: que eu sou o pai e a mãe, reproduzindo esta lógica patriarcal e legitimando esta hierarquia, que mesmo que não exista a figura masculina, gente, é 99%, tá? Eu estou deixando 1%, mas que ainda não aconteceu. As pessoas entrevistadas me dizem que é o pai e a mãe. Jamais se coloca: eu sou a mulher provedora e a mulher cuidadora. Ou o contrário, eu sou o homem provedor e o homem cuidador. Então, esta dimensão, sempre que eu estou trazendo, eu acabo intensificando, dando uma ênfase grande para que a gente possa pensar que romper com esta lógica é fundamental. O Lukács já dizia o quanto a fala é uma das categorias dos complexos fundamentais para a manutenção da produção e reprodução do capital. Então, isto a gente tem que ficar bem atenta. Depois conversamos um pouco, se alguém não concordar. Posto isso, explicitamos a preocupação na relação histórica de que o cuidar ou o cuidado, então, é um papel reservado para a mulher, seja este trabalho realizado de forma assalariada ou não. E cabe destacar que ambas as formas são trabalho, sendo trabalho, apresentam um recorte de classe, gênero, raça, etnia e etária também, o que nos coloca à frente da desigual divisão sociossexual do trabalho. Aqui eu também quero chamar a atenção de que eu sempre, até talvez 2018, 2017, talvez um pouquinho antes, eu sempre utilizei, baseada na Helena Hirata, que eu tenho muito respeito, na expressão divisão sexual do trabalho.
Já há uma questão de uns 5 anos para cá, eu já venho utilizando, eu mudo essa expressão para divisão sociossexual do trabalho. E eu queria dizer que isso se deve, porque compreendo que a necessidade de reforçar que esta divisão é concretamente uma construção social e que não deve somente abarcar o sexo feminino e masculino, mas deve apreender e destacar as mais variadas dimensões, como raça, etnia, etária, questões indígenas, grupos LGBTs, as próprias questões geracionais e etc. Então, os meus últimos escritos e as minhas últimas falas, de uns 5 anos para cá, eu não utilizo mais divisão sexual do trabalho, mas utilizo a divisão sociossexual do trabalho, para reforçar, como eu já disse, que isto é uma construção social e não está separada em somente 2 sexos. Pensando justamente nessa divisão desigual, tomando como exemplo o próprio trabalho doméstico, a reflexão sobre a ética do cuidado, ou seja, este labor doméstico, nos remete a um debate sobre a dimensão produtiva e improdutiva desse trabalho. Como sabemos, a origem do trabalho doméstico, ele se encontra no trabalho escravo e da serva que era prestado na residência do senhor sem receber nenhum salário, de forma gratuita. Dessa forma, cabe destacar que o assalariamento desta categoria nasceu, portanto, por interesse do sistema do capital. E esse trabalho doméstico assalariado, realizado na esfera reprodutiva, não se insere no modo de produção capitalista como trabalho produtivo, ou seja, trabalho que cria mais-valia. Essas trabalhadoras, embora sejam assalariadas, não estão subordinadas diretamente ao capital produtivo, pois lembramos que nem todo o trabalho assalariado é trabalho produtivo, mas todo trabalho produtivo é trabalho assalariado. Como a remuneração desses serviços é regulado e determinado pelas leis dos salários, é questão que pertence à esfera exclusiva do salário. Infere-se daí que a mera troca de um dinheiro por trabalho não vai transformar este trabalho em produtivo para o capital. Lógico que na minha forma de interpretar o Marx. E, ademais, que não faz diferença de início o conteúdo desse trabalho, mas sim qual é a relação social estabelecida. No entanto, se este mesmo serviço doméstico for realizado num âmbito de bares, restaurantes, hotéis, ou oferecidos por empresas terceirizadas e de plataforma, aí sim inclui-se no setor da lógica capitalista, sendo assim, então, considerado trabalho produtivo. Aliás, meu próximo projeto de pesquisa vai ser exatamente sobre o trabalho assalariado de plataforma, né? Que é uma dimensão que está crescendo demais e ampliando, intensificando a precarização e empobrecendo ainda mais essa categoria. Né? Aí, quem sabe, num outro momento, quando eu começar essa nova pesquisa, a gente possa dividir algumas reflexões aqui. Ou seja, esta diferença ela é fundamental para defendermos o trabalho do cuidado, o trabalho doméstico assalariado, como trabalho improdutivo para o capital. Isso é fundamental. Esse para o capital é a chave do que eu reflito.
Lembrando aqui um pouco a Safiotti, que ela vai dizer lá no livro dela, aquele livro Emprego Doméstico e Capitalismo, abre aspas, mesmo que haja um contrato de trabalho verbal ou por escrito, as trabalhadoras do cuidado domésticas executam tarefas cujo produto, bens e serviços é consumido diretamente pela família empregadora, não circulando no mercado para efeito de troca e objetivo de lucro. Não se mobiliza capital para este tipo de emprego, mobiliza-se renda pessoal ou dinheiro gasto como renda. Fecha aspas. Mas existe aí uma outra dimensão do trabalho doméstico, aquele realizado gratuitamente pela dona de casa. E, neste caso, entendemos que não há nenhuma, a menor remota possibilidade deste trabalho realizado pela mulher ser considerado trabalho produtivo. Mas concordamos que este trabalho realizado gratuitamente produz valor, porém, somente valor de uso. Para nós, e até outras pesquisadoras do tema, trata-se de trabalho improdutivo, principalmente aqui trazendo uma análise, uma reflexão conforme a categoria marxiana, obviamente. Já que a separação, mas não a dicotomia, entre a esfera da reprodução e a esfera da produção nas relações sociais capitalistas, elimina, na minha opinião, qualquer relação direta da dona de casa com o capital. O que ocorre aqui, trazendo um pouquinho do Lukács, é uma relação mediada pela produção e reprodução da força de trabalho e pela reprodução das relações de produção. Portanto, o trabalho gratuito realizado pela dona de casa é trabalho da reprodução. Destacando que o trabalho produtivo e improdutivo, essas duas categorias, ela é uma criação do capitalismo. Portanto, fica aqui uma pergunta. Por que alguns segmentos do movimento feminista, primeira provocação aqui, necessitam enfatizar o caráter produtivo desta relação de trabalho doméstico assalariado? Ou ainda, segunda provocação, reivindicar salários para as donas de casa? Será que ver este trabalho como produtivo para o capitalismo, ou reivindicar assalariamento para o trabalho doméstico gratuito, é mais importante que a luta pelo reconhecimento deste trabalho, pela desmistificação de que trabalho do cuidar é responsabilidade única feminina? Lutar, conforme Mesáros, pela igualdade substantiva entre homens e mulheres, além, claro, de ampliar a proteção social do trabalho improdutivo e reprodutivo realizado pelas mulheres na esfera doméstica? Trazendo esses elementos de forma bem resumida, né? Vou começar, então, aqui uma reflexão muito respeitosa do livro O Ponto Zero da Revolução, Trabalho Doméstico, Reprodução e Luta Feminista, de Silvia Federici, onde a autora vai defender que o trabalho doméstico gratuito realizado pela dona de casa deva receber pagamento e se tornar um trabalho assalariado. Toma a liberdade aqui de abrir aspas e fazer a citação literal da Federici. Abre aspas, ela vai dizer o seguinte: no caso do não assalariamento, no nosso caso, a luta por salário é ainda mais claramente um ataque ao capital. Os salários para o trabalho doméstico significam que o capital terá de pagar pela enorme quantidade de serviços sociais que os empregadores economizam ao passar o fardo
para as nossas costas. Mais importante ainda, exigir salários para o trabalho doméstico é recusar-se a aceitar o nosso trabalho como um destino biológico, uma condição indispensável para lutar contra ele. Nada, na verdade, tem sido tão poderoso na institucionalização do nosso trabalho, da família e da nossa dependência dos homens, quanto o fato de que não somos pagas por esse trabalho com um salário, mas com amor. Para nós, assim como para os trabalhadores assalariados, o salário não é o preço de uma negociação de produtividade. Em troca de um salário, nós não trabalharemos com a mesma intensidade, nem mais do que antes. Nós trabalharemos menos. Queremos um salário para podermos dispor de nosso tempo e de nossa energia para realizar uma luta e para não sermos confinadas a um segundo emprego por causa da nossa necessidade de independência financeira. Fecha aspas, Silvia Federici. Agora, eu vou trazer elementos para a gente pensar, reflexões minhas, e também eu trago duas autoras norte-americanas, na verdade, uma é europeia, mas vive há muitos anos, já morreram ambas, que já trouxeram alguns elementos que me auxiliaram muito, e eu vou dividir aqui com vocês, para fazer essa reflexão e fazer uma crítica respeitosa a Silvia Federici. Então, eu penso que essa situação de luta por salários para o trabalho doméstico gratuito da dona de casa não faz nenhum sentido no modo de produção capitalista. E como afirma Ellen Hood Edwards, ela era uma professora na Universidade de Berkeley, tá? E ela faleceu em 2012, e ela já traz um elemento importante aqui. Abre aspas. Conquistar isso seria tão desejável quanto reivindicar salários para os escravos nas plantações. Fecha aspas. Agora eu. O que precisava ser feito era esmagar a plantação e encontrar uma outra maneira de se organizar e dividir o trabalho para o cultivo. Ou ainda, com alguns elementos que traz Irena Osborne. Essa Irene Osborne, ela é uma alemã que enquanto criança, vivenciou a guerra, e ela os pais dela morreram, né, nos campos de concentração, e ela acabou chegando, de alguma forma, nos Estados Unidos, onde tinha uma parte da família dela que já tinha se abrigado nos Estados Unidos e vivia lá, e ela depois casa com um estadunidense que tem o sobrenome Osborne, por isso Irene Osborne, e ela era uma militante, né, e principalmente militante de vários centros juvenis, principalmente o Centro Juvenil de Osborne, que é o nome que foi dado em homenagem a ela mesma. Ela vai dizer, ela não, ainda sou eu, que o trabalho doméstico ele é opressivo porque ele é obrigatório para as mulheres e isento para os homens. As mulheres fazem as tarefas domésticas para toda a sociedade. E boa parte dos homens cresce sabendo que pode ter uma mulher, agora abre aspas, fazendo suas refeições, cuidando da roupa e da casa durante toda a sua vida. E isto sem nenhum mérito especial, simplesmente como seu direito natural como homem. Fecha aspas. É um detalhe a mais que esse trabalho não seja remunerado, mas certamente não seria gratuito se não fosse compulsório. Pensar em assalariamento do trabalho doméstico realizado pela dona de casa, sem alterar a condição fundamental de ser obrigatório,
pode muito bem piorar a situação. Se as mulheres forem pagas pelo trabalho doméstico, será menos provável que nos rebelamos, como deveríamos fazer contra a sua imposição vinculada ao sexo. Seria mais difícil de fazermos com que os homens assumissem qualquer responsabilidade por eles mesmos e nos impedindo de alcançar, lembrando mais uma vez Mesários aqui, a igualdade substantiva. E Osborne completa o seu pensamento com uma ironia que eu achei sensacional. Abre aspas. Que grande apoio essa ideia seria para o conceito de que as mulheres não precisam de trabalhar ou não precisam de salários iguais. Fecha aspas. Além de que existe a possibilidade de que os salários para o trabalho doméstico serão mais uma forma de suborno que manterão o nosso potencial de militância, né? A gente sabe bem, né, Baiana, como é militar, sob controle. Mesmo que os ganhos fossem adequados, os salários pagos para as tarefas domésticas, se fosse, por exemplo, feito pelo Estado, que essa é uma questão também levantada, quem que ia pagar esse salário? O companheiro, o marido ou o Estado? Então, mas se ele fosse feito pelo Estado, eles seriam, no mínimo, contra-revolucionários. Seria uma atitude, no máximo, mas no máximo, a meu ver, reformista. E quem acredita que eles seriam, de fato, adequados? Cabe ainda aqui lembrar se, em vez da liberdade, tivessem dado subsídios obrigatórios para os escravos, eles ainda seriam escravos, não é mesmo? Aqui uma analogia ao nosso trabalho, que eu vi que acho que foi a Franciane que disse que fez um trabalho, uma pesquisa sobre o trabalho doméstico como trabalho escravo. Há um outro ponto muito importante a ser destacado nessa questão, que é se os salários para o trabalho doméstico realmente colocariam algum dinheiro nas mãos das mulheres. Pois poderíamos imaginar em quantos casos, e eu, como assistente social, vi muitos, o salário, de alguma forma, acaba terminando nos bolsos dos maridos, dos companheiros e etc. Como, por exemplo, se a gente pensar até mesmo nos ganhos de algumas trabalhadoras do sexo que vão, a grande parte, para os seus cafetões. Seja mulher casada ou companheira de um homem, seu salário poderá se tornar um subsídio para os homens, enquanto ela continuará sendo, portanto, a serva universal. Ou seja, essa reivindicação, a meu ver, referente a salários para o trabalho doméstico gratuito, de fato não faz nenhum sentido. Se salários fossem pagos por esse trabalho, o único objetivo, na lógica do capital, seria manter a mulher produzindo, seja lá o que ela produz. Se a mulher recebesse um salário por seu trabalho no lar, pago, então, agora, em vez de ser pago pelo Estado, agora, se ela recebesse esse salário pago por seu marido ou companheiro, ela talvez estaria sendo elevada, em grande medida, de escrava doméstica a trabalhadora assalariada. Ou seja, agora ela estaria submissa ainda mais aos caprichos do mesmo homem que anteriormente era o seu opressor e agora será também o seu patrão. Talvez valesse aqui a pena recordar mais uma vez Marx, dando-lhe uma dimensão de gênero. Se a trabalhadora
pudesse, fugiria do trabalho como se foge de uma peste. E, para concluir e abrirmos para o debate, encerro afirmando, portanto, que entendemos que o trabalho que é produtivo para o capital, em grande medida, ele é improdutivo para a humanidade. E o trabalho improdutivo para o capital é, então, produtivo para a humanidade. É isso, gente. Espero. Oi, Cris. Jesus, como é que se expressa a satisfação em grau milhares? Vou te dizer por quê, Cláudia querida. Porque quando você me trouxe o tema... Travou. Composição. Está ouvindo? Alô? Agora voltou. E agora? Eu falei, vou ver a posição e vou ficar em silêncio. Porque aqui, lembra, Carla, no grupo a gente já discutiu, né? Primeiro, é muito gratificante se ouvir. A divisão sociossexual do trabalho, eu já estou utilizando desde o meu doutorado em 2006. Eu não discuto das reflexões lucatianas, né, com o Zé, né, me levaram a essa conclusão, que é necessariamente divisão sociossexual do trabalho, porque elas não são momentos diferentes do mesmo real. Primeiro. Duas questões. Tu me colocaste, primeiro, eu não conheço a Irene Osbode, depois se puder me passar os textos tal, a UD eu conheço, né, bastante. Eu queria trazer um monte de elemento, você me trouxe um monte de elemento novo, né, da discussão, né, de que essa luta pelo trabalho, e eu quero acrescentar dois grandes elementos. Um que você disse, eu só gostaria de enfatizar. Primeiro, se tomarmos classicamente o que é o salário, qual é a necessidade que o capital tem da reprodução da vida ser feita dessa forma privada e gratuita? Porque se chama extração de mais-valia. Para que esse trabalho for... Vou sugerir, Terezinha, que você tire a sua imagem, porque está cortando bastante. O assalariado ele teria que pagar um salário muito mais... Estão ouvindo? Veja, o salário é um valor pago para o trabalhador possa se reproduzir. O trabalho feito privadamente em casa, né? Devemos lembrar que o trabalho de reprodução, como você aponta, feito em casa, significa que o patrão não pode pagar esse valor, não está disposto do ponto de vista econômico, aqui não estamos entrando numa discussão moral. O que coloca uma contradição, né, as militantes que dizem remunerar o trabalho doméstico, porque isso não será o patrão que fará. Porque se a gente enfrenta, como você disse, é uma luta reformista, porque se a gente enfrenta hoje, como você disse, o trabalho em plataforma, a precarização do trabalho de tal monta, que uma classe é mais do que o exército industrial de reserva, os sobrantes do exército industrial de reserva. E a gente não tem conseguido travar lutas que garanta nem um mínimo de salário para a classe trabalhadora como um todo. Olha que interessante. E nós vamos ter forças para conseguir um salário para essas mulheres. Não é verdadeiro. Quem bancaria esse salário seria o Estado. Eu nunca tinha pensado na possibilidade, Cláudia, que bom que você trouxe, de ser o próprio companheiro. Tinha pensado no Estado, com todas as consequências fantásticas que você traz. O Estado, o que significa ser o Estado que banque? Significa, de novo, que nós pagamos para o capital se manter. Porque esse montante financeiro que seria que o Estado é obrigado, por nossas lutas, a disponibilizar para manter a força de trabalho viva, né, por saúde e educação, teria que ser tirado desse montante que já é cada vez menor. Agora, tem uma questão que eu gostaria de trazer aqui, que eu sei que você já pensou, mas que eu gostaria que depois você enfatizasse de novo, que é o absurdo que é isso eterniza
as mulheres no trabalho bruto, bestial, emburrecedor, isolado, que é a reprodução das tarefas. Sendo que nós já temos historicamente, não é invenção da nossa cabeça. Veja ali na União Soviética. A reivindicação de que os trabalhos de reprodução da vida fossem feitos de forma pública, coletiva, lavanderia, creche, lugar de lavar roupa público, para que não restasse no lar. Porque o que está se dizendo aqui, se a mulher recebesse salário, excluindo tudo que você apontou aí tão brilhantemente como consequência, aumentar, ela ficaria no trabalho, não no trabalho público da produção da vida. Ela ficaria dentro de casa lavando e passando e ganhando salário. É isso. Esse é o nosso horizonte? Esse é o nosso horizonte, que todos, é a omnilateralidade, que todos façam, como diz o velho Marx. Pesquem de manhã, faça comida se quiser à tarde. Então, veja, é manter, eternizar a divisão público e privado. O público é para os homens e o privado é para as mulheres, só que agora de forma remunerada. Além de impossível, né? Além de reformista, de forma remunerada. Eterniza a mulher nessa condição, ao invés da luta, e aí está explicada a questão política, por que essa luta não se faz, Cláudia, que é assim, oneraria o capital fazermos uma luta para que as tarefas da reprodução fossem feitas publicamente, não é isso? Lavanderia tal. Qual é a luta máxima que acham revolucionária? A divisão de tarefas entre homens e mulheres no lar. Gente, isso não é ponto de chegada, isso é ponto de partida. O mínimo é a divisão das tarefas em casa, mas isso é ponto de partida. O nosso objetivo é socializar essas coisas fora, no coletivo, e não dentro de casa. Então, para mim, é um equívoco de todas as naturezas, e fico chocada quando eu vejo, inclusive, gente boa fazendo a defesa. Então, muito obrigada por ter trazido elementos que eu, como essa, de aumentar a submissão ao homem. Agora é a opressão e a exploração no mesmo sujeito, a mulher. Exatamente, Baiana. Antes até da gente abrir, né? Não sei se o pessoal tem alguma pergunta ou não. Dizer aqui que eu estou com dois queridos do meu núcleo de estudos do trabalho e gênero, a Bárbara, que está aqui participando, e o Christopher. Bárbara é minha orientanda de doutorado e estuda o trabalho de plataforma doméstico, e o Cris entrou muito no âmbito do trabalho do telemarketing e também focando essa dimensão de gênero, e agora entrou também na pós-graduação e vou ficar quietinha. Com certeza será meu orientando de mestrado, que ainda não foi distribuído, mas a gente trabalha junto desde TCC, de IC, tudo indica. E certamente eu vou reivindicar no programa que eu seja a orientadora dele. Então, eu quero agradecer aqui, marcar a presença dos dois aqui. Mas é isso mesmo, porque ela tem uma dimensão, Baiana, não só econômica, né, mas também, pensando na esfera da produção, mas também política. Exatamente isso é fundamental. E é aquilo que eu falei no início, né? Enquanto eu estiver mantendo esses papéis sem alteração, sem alcançar, né, uma igualdade substantiva, para o capital está tudo muito bem, muito obrigado. Acho que alguém quer falar alguma coisa? Acho que estava aberto sem querer, era o da Ivonete. Então, enquanto não alterarem essa conformação hierárquica da família patriarcal, ela continua sendo reproduzida. Você pode ter novos arranjos familiares, né? Mas, imagina, Ivonete, mas se você ainda legitima eu sou o pai e a mãe, você reforça, você reproduz, né,
essa lógica. E por isso, quando a gente fala, né, que eu acho um enorme equívoco, por isso eu faço questão de trazer o trecho que me arrepia demais da Silvia Federici, que ela vai dizer que, inclusive, a gente recebendo salário vai facilitar para a gente militar. Eu falei assim, não é possível, né? Cadê a dimensão política? Que militância é essa? E eu sempre brinco, respeitosamente, né? Eu falo, gente, ela não escreveu o ponto zero da revolução, ela escreveu o ponto zero do reformismo, porque com muito, muito esforço a gente consegue ver alguma dimensão, digamos, crítica, mas nunca como uma revolução, como um outro mundo possível, onde a gente possa, de fato, não só romper com a lógica do salário, a gente quer romper com a lógica do salário. A gente não quer manutenção do salário, a gente quer romper com esta lógica, porque o salário e o trabalho produtivo e improdutivo, como eu tentei mostrar, ele é uma criação do modo de produção capitalista. Em outros modos de produção, nós não teremos isso. Podem falar, gente. Acho que quem abriu primeiro foi a Franciane e depois a Deise. Posso falar, professora? Boa noite a todos. Estão me escutando? Ai, professora, eu fiquei tão feliz de escutá-la. Como eu usei você no meu TCC, né, agora, quando eu fui discutir a questão do trabalho escravo na cidade doméstica, escravizado na cidade do Rio de Janeiro, e escutando, assim, veio várias indagações, porque hoje de manhã também eu estava no outro grupo de pesquisa, da professora Marcela Soares, da UF, que discute também a questão da uberização e da plataformização, né, do trabalho, que é uma área também que eu gosto muito de pesquisar. E aí esses dias eu estava conversando, né, com uma trabalhadora doméstica e ela falou dessa questão, né, dessas plataformas digitais, né, que estão cercando o círculo em volta dela, assim, da categoria, né, da grande parte, para poder se cadastrar no aplicativo. E aí sabe, assim, escutando você, e aí tudo que eu já venho estudando em relação a esse tema, é de como a nossa sociedade, né? O capital, ele cerca de eles aproveitam para explorar, discriminar de todas as formas, e como ele se apropria, né, desses trabalhos, né? Assim, eu não sei se estou sendo clara, porque de como a mulher, principalmente a mulher, né, a questão quando eu falo específico, né, essa questão do gênero voltado para a mulher negra, de como elas são recrutadas diante desses aplicativos, apesar da fragilidade dos vínculos empregatícios, né, que não se tem muitas das vezes, como elas sofrem essas opressões, né, essas distintas opressões históricas que vêm perpassando. E aí eu faço uma crítica, assim, muito respeitosamente a Silvia, né, Federici, sobre essa questão. Mas, assim, a sua fala, me encanta, professora, eu estou até emocionada. Obrigada, muito obrigada. Eu estou conduzindo aqui, depois a Deise e depois a Marília. Bom, boa noite a todos e a todas. Um prazer, Cláudia. Até pedi a palavra, mas para dizer assim que conheço teu trabalho, né? Não cheguei nunca a conversarmos pessoalmente, né? Mas a gente aqui no grupo que também discute a questão de trabalho e gênero acompanha aí o seu trabalho. E é muito bom te ouvir, porque assim, são tantas questões e inquietações e tantas coisas que a gente anda fazendo a Marília, inclusive, é minha orientanda de doutorado, né? E imagino que ela deve ter pedido a palavra para falar algumas coisas também, porque a gente vem estudando, são as duas frentes que você apresentou aí, acho que a Terezinha até deve ter pensado nisso quando fez a fala inicial.
que a gente tem discutido muito a questão do trabalho doméstico e trabalho, e principalmente essa questão da plataformização do trabalho doméstico. E a nossa, vou seguir na linha da Franciane, a respeitosa crítica a Federici. A gente tem um artigo que sério, a gente fez esse artigo antes da pandemia. A gente já enviou para muitas revistas e nenhuma revista aprovou, porque a gente estava fazendo justamente crítica à apreensão da Federici ao Marx, das categorias, como ela, na verdade, faz um desfavor para a teoria marxista. É um grande desfavor que ela faz quando ela se apresenta como marxista, mas refuta muitas categorias, que depois vai fazer falta justamente para ela entender essas contradições que ela põe como possibilidade. Então, assim, te ouvir falar que vai fazer uma crítica respeitosa a ela já me deixa alegre, me deixa feliz, assim, olha, então a gente não estava pensando bobagem quando a gente começou a fazer as críticas a ela. E aí, assim, o que me surpreende, eu tenho, assim, as questões que fiquei muito feliz, até estava conversando com a Marília de como é bom a gente ouvir pessoas que têm, né, que a gente segue a mesma linha, assim, de entendimento do Marx, das categorias e do lugar do trabalho doméstico, né, enquanto produtivo, improdutivo e reprodutivo. Mas aí tem uma questão que eu acho, assim, bastante interessante quanto a essa luta pelo salário mínimo e aí pelo salário, né, pelo assalariamento do trabalho doméstico que é efetuado pela classe trabalhadora para a classe trabalhadora, sem uma mediação salarial em função das relações afetivas. Então, e aí duas questões assim que me surpreende, e daí eu gostaria até de dialogar com você. A primeira me surpreende a defesa da Federici enquanto uma intelectual. Não me surpreende, né, a defesa de alguns movimentos feministas, porque eu acho que a luta política, acho que é isso que você, Terezinha, estava falando antes, uma questão é a gente entender, né, para a reprodução ampliada do capital, né, o lugar desses trabalhos, né, e as contradições dessas lutas, e o quanto elas são realmente reformistas, isso que você colocou maravilhosamente bem. Mas, de um modo geral, os movimentos, né, as lutas, as mulheres que começam a se organizar, elas começam a se organizar a partir das suas necessidades mais imediatas, né? E aí a questão, assim, do limite dessa luta, né, que eu acho que a reflexão para fazer uma disputa da consciência de classe passa por apontar esses limites, né? E aí é onde eu me surpreendo com a Federici, porque ela não apresenta, pelo contrário, ela potencializa. Então, acho que assim, eu gostaria de te ouvir falar um pouquinho sobre essa relação entre a luta imediata, aí até você falou no Lukács, mas eu também lembrei do Mesaros, né, na relação da luta das necessidades contingentes e necessárias para a emancipação humana, né? Então, existem uma potência de luta aí. E uma outra coisa que eu queria mais no finalzinho da sua fala, que eu não sei se deu um corte ou se eu não entendi direitinho, que eu gostaria de, se fosse, acho que no texto que você fez, aí você estava lendo, acho que eu me perdi um pouquinho, que você, aí eu anotei rapidamente, que você coloca, nem todo trabalho improdutivo para o capital, não, que todo trabalho improdutivo para o capital é produtivo para a sociedade. Eu não sei se foi isso eu não sei, é por isso que eu queria só para te ouvir falar um pouquinho disso, porque tem muito trabalho que é improdutivo, que está submetido diretamente ao processo de valorização do valor, e também é improdutivo para a sociedade, né? Claro. Então, mas aí eu não sei se foi algum corte, alguma coisa, mas eu anotei, e aí eu gostaria de que você pudesse recuperar essa fala. Obrigada. Imagina, obrigada a você, Deise. Um prazer te ouvir também. Acho que é a Marília agora, né? Eu estou aqui, é porque meu microfone está ruim, mas a Cláudia, para quem levantar a mão aí, eu vou anotar agora, mas é porque meu microfone está ruim, horrível aqui. Marília, prazer em vê-la de novo. Boa noite, prazer, Terezinha,
prazer, Cláudia, todo mundo aqui. Muito bom a gente estar aqui discutindo, né, sobre essas questões. Muito bom de escutar, Cláudia. Como Deise falou, né, a gente vem discutindo diversas questões, pesquisando, né, e é muito bom escutar e ver que o que a gente vem aprendendo aí, né, está em acordo com o que você colocou. Apresentar aqui brevemente a minha dissertação, ela foi, inclusive, exatamente sobre a questão do trabalho doméstico, né, e a discussão do trabalho doméstico enquanto trabalho produtivo ou não produtivo, né, para o capital. E aí eu pedi a fala aqui porque a Franciane trouxe a questão das plataformas e tudo mais, né, e a primeira questão, assim, que a apreensão que a gente trouxe, total acordo, né, no que você colocou aí, da questão de que realmente, historicamente, a forma como esse trabalho é absorvido aí, né, no sistema capitalista é absorvido de uma forma não produtiva, né, ao capital no sentido de produtor de valor, né, mas aí trazendo a discussão justamente de que por não é a natureza desse trabalho que o torna, né, enquanto produtivo ou não, né, porque exatamente muitas disputas, quando vai se falar sobre isso, principalmente no campo do feminismo, né, muitas disputas sobre essa questão, sobre o trabalho é produtivo ou não é, elas giram em torno sobre a natureza desse trabalho, né. Inclusive, algumas feministas vão debater sobre a questão dele ser indiretamente produtivo, né, porque ele produz, por exemplo, que a gente está falando aqui, então ele não está diretamente subsumido, mas ele está produzindo questões que são necessárias para os trabalhadores produzirem, né? E a gente vai embater com isso aí, trazendo essa discussão que você colocou aí, né? Não que ele seja indiretamente, ele é um trabalho reprodutivo, que é necessário para a reprodução aí dessa mercadoria, né? Mas aí trazer a discussão justamente que ele pode ser absorvido, né, enquanto produtivo. E que aí o próprio processo aí de expansão do capitalismo, ele vai gerando formas de expandir para absorver esse trabalho de forma produtiva, na medida que seja, claro, benéfico para esse sistema, né? E aí uma das questões é justamente essas plataformas digitais, né? Então, no meu trabalho, inclusive, a gente recupera uma discussão dessa expansão do capitalismo sobre esse trabalho, né? Que aí varia, por exemplo, aqui no Brasil ainda não se verifica tanto, mas em outros países a gente tem essa expansão de forma muito mais já avançada, né? E trazer a discussão de que, como você colocou, né, Cláudia, a questão do assalariamento, total acordo também com as críticas aí, né? A Federici, a discussão que ela faz lá no ponto zero. E para a gente debater também a questão de que não só a questão do assalariamento, né, mas a própria relação da produtividade. Então, assim, a substituição, então, aí desse trabalho de forma produtiva, na esfera produtiva, traria alguma modificação nessa relação? Né? Então, assim, porque é isso que se debate também muito, né, no campo do feminismo. Então, de trazer essa questão de que não só o não assalariamento, mas que, inclusive, não basta absorver esse trabalho de forma produtiva. Porque é o que você coloca, né? A questão ali principal, que é a divisão sexual do trabalho, ao que essa divisão serve, ela continua se dando, né? Então, inclusive, e aí, no meu trabalho, a gente faz uma discussão de, por exemplo, como que, né, trazendo uma análise desses outros lugares, dessas empresas, inclusive na Inglaterra, por exemplo, que essa expansão já é maior, quem continua trabalhando, mesmo de forma produtiva, né, são as mulheres colocadas em situação de opressão, né? Então, aqui, por exemplo, no Brasil, a maioria são mulheres negras, né? No exterior, a maioria são mulheres imigrantes que trabalham, né? Com o valor aí, os salários reduzidos, né? Então, a discussão de que não, por um lado, não é o assalariamento desse trabalho, mesmo realizado em casa, mas também não a subsunção de forma produtiva, né? Tanto que eu vou trazer no meu trabalho a questão de que ser trabalhadora produtiva é antes um azar, né? Trazendo a discussão com Marx lá coloca. Então, trazendo assim para a gente discutir, né? Essa questão é que se coloca, então basta também, seria a solução, por exemplo, tornar esse trabalho um trabalho
alocado diretamente na esfera da produção, do valor, né? Ou, se na verdade, isso também significa um avanço maior na nossa, inclusive na nossa exploração, né? Intensificação da nossa exploração também. Mais alguém? Posso ser eu mesma? Depois eu me inscrevo de novo. Não, então vai, Terezinha, que aí eu já faço um bloco. Porque eu gostei demais da fala da Marília e da Deise, então depois é um dos aspectos que tu traz. Tá bom. Aí depois... Tá bom. Então, Deise, você trouxe 2 enfoques, né? A questão da consciência de classe, que é fundamental, né? Como que seria essa organização dessas novas trabalhadoras assalariadas que estão confinadas na esfera da reprodução, como que elas se organizariam na sua representatividade para, né, o fortalecimento de uma consciência de classe pela luta por melhores salários, melhores condições de trabalho, etc. Né? Isso já traz um imbróglio significativo aí. Né? E essa questão da luta imediata, né, ela é muito importante, porque, fazendo um recorte sobre isso, porque essa é uma discussão bem ampla, né, no sentido de quando as mulheres se inserem no mundo do trabalho assalariado, do mundo do trabalho produtivo, né? E essa inserção se dá prioritariamente, assim, enquanto significativo, né? Como trabalhadora assalariada a partir dos anos 70. Né? Lógico que já vem acontecendo anteriormente, mas aí é um momento onde muitas reivindicações dos movimentos feministas e tal, eles conseguem, através de muita luta, né? Sempre lembrando que não é benesse, né? É luta, e da classe trabalhadora, não só das mulheres, algumas são específicas, sim, das mulheres, elas se inserem no mundo do trabalho assalariado só tendo como objetivo a sua emancipação, que você traz. Né? A primeira questão é que, dentro do modo de produção capitalista, pensar em emancipação humana, na minha concepção, e acho que na do Marx também, é um equívoco, um enorme equívoco. Não tem como a gente pensar. Né? A gente pode pensar numa emancipação política e econômica, mas a emancipação humana universal, ela tem que ter um enfoque revolucionário e a gente, de fato, superar, né, o modo de produção capitalista. Mas pensando, então, numa emancipação limitada feminina. Claro que a inserção da mulher no mundo do trabalho assalariado ela é fundamental e um grande passo para a sua emancipação. Embora, se estivermos sendo mantidas no modo de produção capitalista, essa emancipação é limitada e parcial, não tem por onde. E isto se complica ainda mais, Deise, quando a gente pensa que a mulher, ao se inserir no trabalho assalariado, na esfera da produção, inclusive conquistando novos espaços de trabalho assalariado que até historicamente eram só ocupados pelos homens, né? Caminhoneiras, construção civil, amarradoras, que eu pude estudar essa categoria também do Porto, que são as atracadoras no Porto de Santos. Então, elas conseguem, inclusive, não só se inserirem, mas conquistarem novos espaços.
No entanto, né? Então, aqui vou falar nos termos que eu gosto de falar. Elas conseguem conquistar uma nova divisão sociossexual do trabalho na esfera da produção. No entanto, elas acabam se fragilizando e aí intensificando a sua precarização, ao invés de fato estar se emancipando, porque elas não conseguem romper com a divisão sociossexual existente na esfera da reprodução, no espaço doméstico. Ainda hoje, né, como eu estava falando, você tem essa conformação da família patriarcal, né, constituída, e inclusive muitas vezes a gente legitimando. Temos, sim, avanços? Temos, claro que temos. Né? Algumas famílias já conseguem fazer uma nova divisão de sociossexual do trabalho na esfera da reprodução. Mas muitas vezes, e mais uma vez trago exemplos aqui de pesquisas de campo, muitas vezes, quando eu pergunto, e aí, como que se dá essa divisão do trabalho? Né? Elas falam, em casa o meu marido ajuda. Sempre a grande tendência é priorizando essa perspectiva da ajuda, e não como, de fato, uma divisão de tarefas e de trabalho dentro do espaço doméstico. Ou seja, a ajuda assim, quando ele pode, quando ele não chega, como se nós também não estivéssemos chegando cansadas do trabalho. Ou seja, aí vem aquela discussão do trabalho duplicado, do trabalho triplicado, né? E mais uma vez, né, legitimando que os cuidados estão por nossa conta. Né? Ou seja, a responsabilidade, de fato, é da mulher, o cuidar. E do homem, né? Quando ele pode, ele ajuda. Né? No entanto, temos, sim, mas ainda é insuficiente algumas conformações familiares que têm, sim, as divisões de tarefa de forma conquistando, de fato, uma nova divisão sociossexual do trabalho. Né? Mas ainda, infelizmente, a grande maioria não é assim dentro da esfera da reprodução. Não é à toa que ainda, né, nesse século, a gente tem muitos trabalhos na esfera da produção que as mulheres recebem até 30% menos do que os homens, justamente justificando a histórica afirmativa que o salário feminino é um salário para compor, e não um salário para contribuir, e não um salário provedor. Por isso, a importância da gente romper com essa lógica de pai e mãe. Inclusive, teve um tempo que usava até a expressão pães. Lembram disso? Que pães? Nós não somos pai e mãe, pães. Nós somos as mulheres provedoras e as mulheres cuidadoras. E vice-versa. Podemos ter homens provedores e homens cuidadores. Então, assim, é fundamental essa reflexão e reforçar essa questão. E na sua segundo questionamento, que você perguntou lá da questão do trabalho improdutivo, eu disse o seguinte, que o trabalho improdutivo para o capital, o improdutivo para o capital, é produtivo para a humanidade. Ou seja, aquele trabalho que me traz realização, aquele trabalho, como muitas vezes os nossos aqui, como professoras de universidades públicas, né? A gente, ainda bem que o nosso trabalho é improdutivo para o capital, mas ele é extremamente produtivo para nós. Então, é neste sentido que eu faço essa afirmação, né? E que tende a ser aquele trabalho produtivo para o capital, muitas vezes tende a ser
improdutivo para a humanidade. Por quê? É o trabalho que produz a mais-valia. Então, a única coisa que nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos é a nossa força de trabalho. E que, ao entrarmos no mundo da relação do trabalho assalariado, a gente vende. Então, nem mais isso é mais nosso. Portanto, essa produção, né, não há. Aí a gente vai entrar nas dimensões em Teucerum e em Frendum, né? Alienação e estranhamento que o Marx traz tão bem e faz uma discussão profunda. Ou seja, se o trabalho produtivo é um trabalho alienado e estranhado, ele não pode ser produtivo para a humanidade. Obviamente, ele é improdutivo para a humanidade. E quando esse trabalho é improdutivo para o capital, é o nosso trabalho aqui. Felizmente, aí sim, ele é extremamente produtivo para a humanidade. Então, é essa analogia que eu faço, querendo reforçar essa reflexão. No caso não sei se trouxe elementos para a gente pensar, tá, Deise? Marília, o que você traz, estou de pleno acordo, você faz vários apontamentos que a gente também está estudando no nosso núcleo, e como a Bárbara, por exemplo, que também é uma doutoranda e está trazendo exatamente o trabalho doméstico de plataforma, e essa expansão do capitalismo de plataforma, obviamente, é mais uma forma de cooptação e de metamorfose que o capital faz para os seus esgotamentos de produção. Principalmente lembrando que esse capitalismo de plataforma ele está vinculado praticamente com o setor de serviços, né? E a gente sabe que, anteriormente, quem dava o tom na economia era o setor industrial, né? E isto vem se transformando, né? E a gente viu não só o esgotamento do Fordismo-Taylorismo, mas até mesmo pós-reestruturação produtiva, né? Com o próprio toyotismo, que nunca, né, no Brasil e nos países ocidentais, jamais ele veio na sua totalidade, né? Ele vem com elementos que fundem ainda na manutenção de elementos do Fordismo e do Taylorismo, só que agora há um esgotamento, né? A crise, para lembrar de novo aqui o Mesários que vocês trouxeram, ela é estrutural do capital, ela não é mais uma crise cíclica. Portanto, não é à toa que, quando a gente pensa em capitalismo de plataforma, se a gente não pensar especificamente no setor de serviços, a gente vai pensar o quê? Em indústria 4.0, que também é uma outra forma de produção baseada em algoritmos e etc., né? E que, obviamente, intensifica também a precarização. E olha, como diz lá o livro do Ricardo, né? Teremos sorte se nós conseguirmos ser servos, porque a própria substituição de trabalho morto por trabalho vivo, né? Ou seja, que bom que eu estou sendo precarizada, é sinal que eu tenho trabalho, porque o desemprego ele está acontecendo cada vez mais rápido, né? Não é à toa, né, quando a gente pensa nos TIs, que tem a ver com as indústrias 4.0, que tem a ver com o trabalho de plataforma, né? Ele também desemprega acentuadamente, né? Então, se tivermos sorte, o futuro da classe trabalhadora, nós seremos força de trabalho precarizada. E isso a gente tem que fazer um enfrentamento de luta e de impedir que isso possa vir a ocorrer, né? Não tem... E a gente, sem querer, a gente contribui com isso. Eu mesma tenho app, tenho o banco no meu computador, né? A gente acaba utilizando essas coisas e não vai mais no banco, né? Não é à toa que esse setor, né, teve uma diminuição
sem medo de errar, de 60% a 70% de força de trabalho. Né? Isso foram substituídas por trabalho morto. Né? Só que são contingências que não tem muito como a gente driblar, não tem jeito. Né? A resistência ela tem que ser feita de outra forma. E, Marília, naquele sentido que eu falei da questão do assalariamento, que foi a sua segunda dimensão que você trouxe para a gente refletir junta, ela reforça aquilo que eu trouxe, né? Que nem todo trabalho assalariado é um trabalho produtivo, mas todo trabalho produtivo é trabalho assalariado, o que vai poder permitir que a gente até pense e reflita um pouco, lembrando o nosso NEAN aqui, Baiana, o trabalho concreto e o trabalho abstrato. Né? O trabalho concreto, que é o que está, na minha opinião, no meu entendimento, de fato, presente na esfera doméstica, é o trabalho em si, e é um trabalho que, embora seja na esfera da reprodução, ele produz, na minha opinião, valor, sim, mas essa dimensão do valor de uso, que contempla especificamente a esfera do trabalho concreto. É trabalho, eu não vou achar que é atividade, nada disso. Para mim, é trabalho, e essa dimensão do trabalho concreto, produzindo valor de uso, porque tem a sua utilidade, não só como reprodução. Por isso que eu sempre, logo no começo, já falei, olha, a gente pode ter dois espaços distintos aí, mas nunca dicotômicos. A esfera da produção e a esfera da reprodução, eles estão intrinsecamente ligados, vinculados. Então, e quando a gente pensa, né, aí sim, na dimensão abstrata do trabalho, lembrando o Marx, né, que o trabalho abstrato é o dispêndio de energia socialmente necessário para a produção do quê? De mercadoria. Mais-valia, alienação, estranhamento. Portanto, para mim é impossível trabalho produtivo. Ele tem que contemplar a dimensão concreta mais a dimensão abstrata. E o trabalho improdutivo, na minha opinião, ele contempla a dimensão concreta. Nós não temos nenhum intuito de estar produzindo mercadoria. Baiana, querida. Ai, que maravilha. Como é bom, né? Já estou aqui com a programação de 2023 prontinha na cabeça. Preparem-se. Querida, vocês são muito elegantes, você, a Deise e a Marília, que dizem assim, vou fazer uma crítica respeitosa. Então, eu não faço uma crítica respeitosa a Federici. Por que eu não faço? Eu não vou xingá-la, não se trata. Acho melhor, Baiana, querida, então, você tirar a sua imagem, embora quisesse te ver. Mas eu respeito intelectuais. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um conjunto, como a Federici e outros, que eu não vou citar o nome, que tem emprestado. Eu estou pegando aqui a parte só essa. O Marx xingava o Thier lá, podia não, bananã. Xingava a Volta e xingava... Tem gente que não merece essa consideração, porque, veja, a meu ver, no sentido que alguém disse aí, ela não é uma intelectual. Por que ela não é uma intelectual? Porque, veja, você pode produzir discordando do marxismo. Nenhum problema, você não precisa ser marxista para ser séria. Assim como o Marx subiu no ombro do gigante, agora, quando você faz um desserviço, pegando uma teoria e tirando dela a base, porque quer lembrar, né, que é o tripé lá que o nosso mestre Zé Paulo nos ensinou. O marxismo se apoia na teoria do valor do trabalho, na ideia da revolução e na dialética. Quando se tira a ideia da revolução, fica muito palatável. Então, veja, a Silvia Federici e outras
desaparece com o que vocês trouxeram aqui, o horizonte da emancipação humana. Quando muito, coloca toda a sua energia, quando muito, na emancipação política. Porque eu digo quando muito, porque acho que o trabalho assalariado doméstico nem sequer leva, como vocês acabaram de demonstrar, Cláudia, muito brilhantemente, e tanto Marília como Deise deram pitacos nesse sentido, não leva nem à emancipação política, porque fica ali, resta no trabalho, nem sequer. Desaparece com a possibilidade de revolução, e aí fica um marxismo palatável, ok? Bem palatável. Outra questão que me chama muita atenção, e aí fica no... orienta gerações e gerações que nós estamos precisando para lutar, gerações orientadas no sentido do ativismo e não da militância. Isso é fazer por fazer. Nós fazemos com uma direção, nós fazemos para mudar o mundo, não é para ficar se agitando na face da terra. Outra questão que eu gostaria de pontuar, Cláudia, que tu traz duas coisas que eu gostaria de comentar rapidamente, que tu falas da reprodução na esfera da precarização na esfera da reprodução. Eu, na minha tese de doutorado, eu aponto um elemento que não é só a precarização, quando tu fala das amarradoras na esfera da reprodução, também uma precarização, as mulheres estão ocupando lugares que foram abandonados pelos homens. Então, já da Safiotti, lá, quando fazia no mestrado com a Safiotti, ela apontava a existência de dentistas, por exemplo, que é próprio da desigualdade de gênero. As dentistas mulheres ficam com aquela coisa de limpeza, etc., etc., os homens com a parte juiz. Os homens estão abandonando o cargo de juiz e indo para magistrado, sei lá, um que paga mais, precarizou a categoria, está cheio de juíza. Então, também entrar as mulheres nessas funções que, por um lado, dialeticamente, a gente sauda, é um avanço, porque é o trabalho fora de casa, é o trabalho que permite a organização, etc., etc., também se dá de forma precarizada, não só no aumento da tarefa, né, da reprodutiva lá, como aqui, né, salário desigual, etc., etc. Né, isso, precarização extremada, ainda mais do que para a classe. E outra coisa, mais duas coisas, Cláudia, que tu fala, que me agrada muitíssimo, que é a discussão em Lukács da linguagem. Eu sou da psicologia, né? Eu sou da psicologia social. Então, se a gente, por um lado, bate nos pós-modernos, que toma a linguagem como se ela criasse o mundo, nós não podemos reduzir, né, mecanicamente a desconsiderar a existência da linguagem. Sim, a gente chama isso em psicologia de um subtexto, que é posto quando se diz eu sou pai e mãe, né? Quando se nomeia, né, a minha velha briga, nomeia a humanidade como os homens e não como seres humanos. Então, é um conjunto de ideias que nós estamos fazendo aqui uma disputa que é política ideológica, mas que subsume, que reflete do modo de organizar ainda naturalizado. Né? E nós sabemos o quão é necessário, o processo de tomada de consciência e de luta, desnaturalizar esse real. E a última coisa, Cláudia, na divisão aí de tarefas, quando ela ainda é pensada, né, como tu aponta, da forma privada, feito aqui no recôndito do lar, porque é assim que se diz, é recôndito do lar. Assim como é que tu é bem mais nova que eu, se chamava salário para os alfinetes, era isso, salário da mulher para os alfinetes, eu escrevi aí, né, assim, para as coisinhas. Eu quero lembrar o que significa a divisão igualitária de tarefas. Veja, em primeiro lugar, como nós sabemos, isso é um nicho do nicho do nicho. Quantos espaços não é que a mulher diz o cara ajuda? Eu tenho, do ponto de vista privado, a experiência de ter 40 anos de casamento, 10 com homem, 30 com esse atual, na qual a divisão de tarefas é estritamente divisão de tarefas. Todos fazem tudo, né? Não tem ajuda. Agora, me diga, para a luta de classe, o que isso significa? É ótimo, sim. As nossas experiências privadas, essas experiências de divisão social de sociossexual do trabalho feito em casa, quando é feito dessa forma, primeiro é o mínimo que os companheiros de esquerda deveriam fazer, mas mais do que isso, quando são feitos desta forma, mesmo que é divisão, o que isso significa para a classe? Então, veja, é muito liberal achar que a experiência de 2 ou de 3, a gente não hegemoniza. A gente só transforma isso em luta se a gente fizer uma luta que saia para fora e não para
É uma discussão ética, que ótimo, eu sou muito feliz, eu não estaria casada se não fosse isso. Não é isso? Mas e o que isso contribui para a luta, o que isso contribui para o conjunto das mulheres, o que isso contribui realmente para fazer uma luta. E, por último, encerrando, lembrem-se que nunca é visto com naturalização. As pessoas ainda comentam, às vezes em tom de ironia, mas comentam, isso é, não é natural para elas que eu não saiba cozinhar, e que quem cozinha é o Ivan. Então, eles chegam na minha casa e, a gente podia fazer tal comida, ou onde é que está tal panela? Eu não faço a menor ideia, não é isso? Mas isso só reflete que mesmo em setor, mesmo quando há divisão social de tarefa, é uma coisa privada. Isso não muda a consciência, isso não hegemoniza. Então, a contribuição é maravilhosa para a tua vida privada, eu sou muito feliz. Mas e do ponto de vista do que nós conceituamos como mudança? Né? Nós queremos tocar fogo no mundo, não queremos acender uma velinha, se cada um acender sua velinha, ilumina o mundo. Nós queremos tacar fogo nesse mundo e criar outro com luz para todo mundo. Carla, e depois como uma boa baiana, né? Como uma boa baiana, é na fogueira, não tem nada na velhinha. Né? Que história de velhinha, que história de respeitosa nada. Carlinha. Fala depois da Teca. Ai, meu Deus, que nervoso. Bom, primeiro queria agradecer muito esse espaço sempre, né? Acho que Ivan e Teca, assim, em nome do Negrem, né? Agradecer aos dois. Wagner também está aí, enfim. Agradecer pelas palavras da professora Cláudia. Eu acho que acho que esse espaço é muito importante, que ajuda a gente a organizar muitas ideias, né? E até que eu falou uma coisa que já era mais ou menos o que eu ia falar mesmo, e aí até junto o que eu iria falar com uma curiosidade assim, de pesquisa mesmo que eu tenho. Eu tenho lido muito, né, e sobre a divisão sexual do trabalho, e inclusive eu estou escrevendo um segundo resumo para um seminário de maternidade, que eu acho que é onde que se encaixa muito bem, né, essa questão da divisão sexual do trabalho, e uma palavrinha assim, que eu acho chave para nortear isso tudo, que é a tal da culpa. Que quando a gente fala em ser mãe, né, eu acho que quem é mãe aqui vai concordar comigo, né, a gente sempre tem culpa de alguma coisa, né? E a culpa ela é uma amarra muito forte que eu vejo nessa divisão sexual do trabalho. E aí eu queria perguntar, né, se tem algum estudo específico assim para eu me embasar mais assim, né, nessa relação entre a culpa e a divisão sexual do trabalho e essa naturalização. E aí eu concordo muito com a Teca, assim, quando ela fala, mas o que vai mudar, né? Uma das coisas que eu busco trazer, assim, né, nas minhas escritas, nos meus debates, é justamente a gente romper com um sistema sexo-gênero, né? Se a gente rompe que o cuidado é exclusivamente feminino, né? A gente começa a entender que o gênero ele precisa ser rompido também, né? E a gente volta para aquela nossa discussão, né? A nossa ideia é que realmente o gênero seja extinto e não necessariamente, né, nomeado de 400 milhões de palavras, de termos, enfim. E outra dúvida assim, que eu tenho, eu não pesquisei sobre, mas eu acho que vocês pesquisam mais sobre isso, de repente pode me trazer essa informação. Se tem já algo falando, alguma pesquisa voltada para a Argentina, depois do salário, né, doméstico, enfim, se já tem, como é que tá a realidade lá, eu não pesquisei, agora que me veio à cabeça. Se puderem me auxiliar, agradeço. Agora é Deise. Ouviram? Ui. É Deise agora. Estou ouvindo, Terezinha. Tá. Vou aproveitar até, ainda bem que a Carla me precedeu, porque eu ia fazer uma colocação, porque tem uma coisa que me incomoda, assim, tanto quanto a Federici, tem uma outra que me incomoda muito, que a gente tem feito as discussões aqui no grupo, que é a tal categoria, conceito, né? Eu não chamaria de categoria, do care, né?
para mim é muito problemática, né? Eu acho que mas ela é muito utilizada por praticamente todas, principalmente no Brasil, ela tomou uma força muito grande entre os grupos de estudos e de pesquisas sobre a questão dos trabalhos reprodutivos, né? E aí, para mim, assim, tem duas questões que daí eu queria ver se a Cláudia tem alguma indicação, está fazendo alguma discussão sobre isso, mas tem duas coisas que a gente entende aqui no grupo, que também a gente está se debruçando para até escrever um pouquinho, é a crítica da tal da ética do cuidado, né? Porque é uma tentativa de tentar valorizar o trabalho produtivo no sentido moral da coisa, para escamotear a questão da produção de valor dentro da sociedade, o aspecto econômico do trabalho dentro da sociedade, e tudo isso que a Cláudia trouxe da questão da alienação, estranhamento, né? E aí tem essa questão para mim que é bastante problemática, que é eles tentarem aumentar os salários das pessoas que estão submetidas a um processo de valorização, ou seja, todos os trabalhos que são trabalhos de certa forma vinculados à reprodução da força de trabalho, com a questão da saúde, né? Questão de cuidar dos trabalhadores que já foram retirados da esfera da produção e depois de cuidar daqueles que são os potenciais a força de trabalho futura, né? E aí isso tentar aumentar os salários, né? A partir de uma convocação para a ética do trabalho, do cuidado, para a ética do cuidado. Então, assim, para mim, é uma questão bem complicada, assim, que a gente vê pessoas bastante respeitadas na nossa academia reproduzindo isso, né? Então, essa é uma questão da ética do trabalho. E a outra, o quanto essa discussão do care, né? Ao usar esse conceito, ela também joga para escanteio a discussão do trabalho reprodutivo. E quando se joga para escanteio a discussão do trabalho reprodutivo, também não entra na baila o que é trabalho produtivo e nem improdutivo, porque você joga, né, para baixo do tapete qualquer coisa, substituindo tudo pelo trabalho do care, e colocando no lugar a ética. Então, acho que essa é uma questão assim que eu queria saber se vocês têm avançado alguma coisa, estão discutindo, como é que está. Cláudia, até pensando no que a gente também tem discutido aqui no grupo. Obrigada. Eu acho que alguém mais se inscreveu. Então, outra questão, Cláudia, eu gostaria que você comentasse, né? Não dá para te ouvir com a sua imagem, Baiana querida. Na esteira, Deise, do não que tu dá, disseste, tá ouvindo a gente? Eu vou tirar a imagem. Não dá para entender nada. Na esteira do que tu disseste agora, sobre como. Tá. Então pode começar do começo, porque não deu para entender. Eu tirei a imagem. Nada. Estão ouvindo agora? Então tá. O que Deise diz, né, expressa uma preocupação, Deise, né, sobre digamos, a universalização, né, do care lá, né? Eu não sei inglês, eu falo mal para caramba. Veja, lembrando lá o velho barbudo, que diz o seguinte: as ideias dominantes são ideias da classe dominante. Não é isso? Então, veja, um conjunto de ideias que a lógica feminista pós-moderna trouxe como o termo cis, que, de repente, é assim, termos que é próprio de uma determinada teoria, no caso da Butler, vira o universal. Então, vejo cheio de marxista usando cis no lugar de bom hetero. Né? Tem não vou discutir aqui os significados de usar cis no lugar de hetero, que é no lugar de dizer que nós somos aqueles que somos absolutamente conformados com os papéis de gênero que não são, é isso que significa. Quando você é cis, você está profundamente identificado com o papel que o sistema deu para você, é isso, ok? Mas outro tantos que tira a discussão do lugar que a gente quer colocar e eterniza. Eu saldo, faz muito tempo que eu não fico tão feliz com tanta discussão rica, porque o pensamento conservador
ele sempre chama a discussão para o lado moral. Não é isso? Nós não negamos em nenhum momento, nenhuma teoria revolucionária pode ser revolucionária sem velho Lukács, né? Sem uma discussão de ética e nem de estética. Discussão de ética é diferente de, mesmo estando nominado como ética do cuidado, né? Então, romper, nós somos acusados de chamarmos o trabalho socialmente útil para a humanidade de improdutivo. Não, não somos nós. Nós usamos uma teoria que denuncia o existente para derrubá-lo. Nós não fazemos teoria sobre aquilo que nós desejamos, mas sobre aquilo que existe para perspectivar o que deseja. Então, essa discussão da ética do cuidado, o que me choca é que as feministas a façam. Porque, novamente, colocar no mesmo lugar de sempre, já apareceu, inclusive, aqui no grupo, precisamos valorizar o cuidado. Quer dizer, é eterno. As mulheres nasceram porque, como os braços é assim, é isso? É feito para carregar as bebês, é isso? As mulheres estão naturalmente destinadas, são novas palavras, mas é a mesmíssima lógica, né? As mulheres são destinadas ao cuidar, e isso é maravilhoso, a humanidade precisa disso. Então, o que me chama muita atenção, Deise, é que, assim, por que não tem determinadas discussões? Porque as revistas devolvem, como fizeram com o teu artigo, foi assim que nós entramos em contato, por causa a primeira vez que nós conversamos foi sobre o teu artigo da Silvia Federici. Recusam sistemáticamente, eu tenho 5 artigos recusados, desde os mais simples, como bater, quando eu fui lá com a nossa querida, minha ex-supervisora do pós-doutorado, desde bater no de jus, ninguém pode, nesse país, nem em Portugal, bater no de jus. É uma absoluta unanimidade. O meu artigo de pós-doutorado não foi publicado já, é a 4ª revista que volta, porque ele não é... Faço a crítica marxista dele. E, da mesma forma, determinados temas, Deise, como essa discussão do que você escreve sobre ele e as revistas não publicam. E assim, Carlinha, quando eu estou dizendo, você perguntou sobre culpa, quando a gente diz que é uma discussão conservadora reduzir ao afeto, não significa que não se vá discutir, por exemplo, todo período histórico produz, toda forma de opressão precisa necessariamente, é o Marx, produzir um conjunto de sentimentos, as emoções são históricas, e elas são produzidas para a reprodução do sistema. Então, sim, determinadas sentimentos são produzidos para as mulheres e outro para os homens. As emoções são profundamente históricas. Depois eu posso te dar indicação, obviamente, não de alguém que escreve sobre culpa, mas de como porque a noção, qual é a culpa? É a noção incessante de que nós não fazemos o suficiente. Tu está reclamando só porque tu dá banho nas crianças, tu tem que escrever, lavar, passar e cozinhar. Tu está reclamando de quê? Tem sempre uma culpa do algo que não foi feito. Sem essa internalização, né, desse sentimento, a gente tocava o foda-se rapidinho. Né? Pô, faço coisa demais. Não. Então, veja, Carla, fazer a discussão de como é que o capital, a partir dos seus interesses, produz determinados sentimentos. Porque, senão, a gente faz uma análise necessária nesse período assim e no outro período assado. Ok? Então, é uma discussão riquíssima, vinculada sempre à necessidade que o capital tem de se reproduzir neste momento histórico. Ok? Então, assim, me folga, assim, sair daqui, eu vou sair com 40, com a cabeça dando nó. Eu quero ver como é que eu vou dormir hoje, com tudo que vocês têm me trazendo de contribuição. Cláudia, muitíssimo obrigada. Por provocar, não foi só você que está me trazendo, mas, assim, por provocar isso aqui que a Deise, que a Marília e que a Carlinha estão trazendo. Não, maravilha, uma delícia de debate. Mas, Carla, eu acho que a Baiana já te trouxe vários elementos respondendo essa dimensão. Eu só vou tentar apontar uma dimensão que eu acho que é importante,
que é justamente essa culpa, ela não só, como a Baiana falou corretamente, ela também é uma produção do capital, né? Mas também é uma reprodução dessa conformação da família patriarcal, né? Então, a partir do momento que a gente nasce, cresce, e a gente nasce e cresce num berço de uma família que tem essa conformação, de uma família que tende a ser conservadora, né? Lá, pai, mãe, filho homem e filha mulher. Ou seja, de alguma forma, no âmbito da educação, né, a gente recebe valores que vão entrar intrinsecamente na gente, eles vão ser apreendidos por nós, e como não se rompeu com esta lógica, a culpa aflora. Fala, meu Deus, não estou cumprindo o meu papel. Eu fui ensinada dessa forma. Os valores que me foram passados e os valores que esta sociedade reforça são os valores que eu tenho que ser a responsável pelo cuidar. E a culpa, então, vai emergir. Por isso é extremamente importante a gente também lutar por uma nova divisão sociossexual na esfera doméstica, na esfera da reprodução, para que a gente possa tentar romper com essa lógica, e provavelmente isso vai contribuir muito para diminuir esta culpabilização. É a mesma que se um homem chora. Ele se sente culpado. Eu não fui macho o suficiente, né, para não derramar lágrimas, né? E hoje a gente tenta, não, o homem sensível já até tem o seu espaço, né? Nossa! Então, são esses valores que estão presentes não só na esfera da produção, mas que estão muito presentes na esfera da reprodução. Por isso que a gente bate a esfera da reprodução, a reprodução biológica e da lógica e dos valores do próprio capital, né? Por isso, esfera da reprodução. Então, nesse sentido, só como contribuição. E no caso que você perguntou da Argentina, né? Na Argentina não é salário, Carla, é uma aposentadoria, uma forma de um benefício que, depois de alguns anos que essa mulher prova que ela não trabalhou fora, que ela sempre trabalhou dentro da esfera doméstica, o Estado passou a reconhecer que ela teria o direito, entre aspas, a um tipo de aposentadoria, um tipo de benefício, não é um salário. E ela tem que comprovar que ela foi limitada à esfera da reprodução para poder ter esse direito, né? Então, não é um salário. E ainda eu não li, eu leio muita coisa sobre a importância dessa implementação e desse reconhecimento dessa conquista, mas ainda não li quais são os resultados que estão colhendo, porque eu acho que é muito recente, né? Eu nem sei se, de fato, elas já estão recebendo esse auxílio, né? Eu sei que foi uma conquista, mas é algo interessante, sim, da gente ir atrás e pesquisar. No caso, Deise, concordo com você, também não sou de usar care. Eu uso muito o cuidar, mas nos referindo, né, do cuidado doméstico, do trabalho doméstico, e acho que essa coisa do care tem muito a ver com a influência da própria, respeitosamente também, da Helena Irata aqui no Brasil, né? Ela traz essa dimensão da divisão sexual do trabalho, ela traz essa dimensão do care, né? Então, vamos, né? E que é o quê? Um centralismo europeu. Isso é um debate que se dá lá na Europa, que não se põe aqui, né? Nós aqui temos as trabalhadoras domésticas assalariadas, né? Muitas casas
ou tem faxineira, ou tem uma trabalhadora mensalista, né, e etc. Na Europa, não. Na Europa, você não vai ter essa categoria. Quando elas querem ter, inclusive, elas vêm no Brasil ou em outros países em desenvolvimento, pegam daqui e levam para a Europa, né? Então, é uma realidade muito europeia, né? Então, eu também discordo. Eu não utilizo mesmo, né? Quero um americanismo, uma coisa que me incomoda, e você falou certíssimo, não só incomoda, mas também, juntando com o que a Baiana falou, a questão da fala, da linguagem, né? De fato, quando você usa o quer, você rompe com a esfera da reprodução, e aí você rompe com a discussão do trabalho, que para mim é fundante do ser social. Para mim, não tem nada outro que é central. Para mim, a categoria trabalho é a protoforma, como diz o Lukács, do ser social, né? É a primeira forma. E é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Para mim, o trabalho é central, né? Você fazer uma discussão, né, descolado desta categoria, ampliada nos âmbitos dos elementos marxistas e marxianos, para mim é um enorme equívoco também. Estou de pleno acordo. E quando você traz a questão, né, da própria ética do cuidar, da questão da moral, na hora me vem também o debate da própria ética protestante, né? Que eu acho que está muito vinculada a essa questão da ética do cuidar e que tem muito a ver com a dimensão religiosa, né? As igrejas pentecostais, com todo respeito para quem segue, para quem é evangélico, católico, o que for, mas, no caso, ela está tendo uma influência significativa e muito importante no sentido dialético da negatividade, né? De fazer essa cooptação, e, Carla, que também vai vincular com essa dimensão da culpa, isto tem muito a ver, quando a gente fala em moral, tem a ver com a religião também. Não era à toa, né, que o Marx, né, se referia à religião como o ópio do povo, né? Portanto, tem muito a ver. E tem outros elementos que me incomodam profundamente e que tem a ver também com com esse disfarce que a Baiana trouxe, né? que de certa forma é um véu que encobre, que é uma categoria que eu odeio, que é o empoderamento feminino. Isso me dá urticária, assim, eu começo, quando falar precisamos, eu falei, cara, e mais uma vez vai na minha discussão, que eu falo, cara, eu não quero tirar o poder dos homens e transferir para as mulheres, ou seja lá de quem for. Eu não quero ninguém, nenhum gênero oprimido, nenhuma dimensão de opressão e de exploração. A minha busca é pela igualdade substantiva, pela igualdade nos seus maiores... nas suas maiores dimensões, lato sensu, nada de estrito sensu, né? Então, quando você pensa nessa questão, se você está se empoderando, é porque você está passando a ter poder sobre o outro, seja lá quem for esse outro. E, no meu entendimento, a busca, seja ela feminina, masculina, LGBT, de raça, seja o que for, de todos os movimentos sociais, eles devem ir em direção à igualdade substantiva. Para mim, não tem outra saída, gente. E acho que... Quero agradecer muito, né? A gente já está aí nos finalmente. Agradecer muito essa oportunidade. Foi uma noite deliciosa. Nem vi as 2 horas passarem aqui.
muito, muito, muito rico. Também aprendi muito com vocês, eu sempre falo isso. Falo, gente, quando a gente debate, a gente para e escuta e fala, nossa, é mesmo. E aí você também reflete, será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu não estou? E, Baiana, eu ainda tenho um pouco de receio de já chutar o pau da barraca como você faz. Talvez você esteja certa, mas é justamente quando a gente toma esse cuidado de falar, olha, respeitosamente, é isso. A gente talvez não tenha tantos impedimentos, né, e nãos para a gente quando a gente quer colocar alguma coisa. Então, assim, eu não deixo de falar, mas tento bater com carinho, se isso é possível. Gente, muito obrigada. Claudinha, minha querida, Deise presentes aqui, eu vou mandar para vocês bem rapidinho, bem próxima de dezembro. Estou organizando, eu quero que a gente faça uma discussão dessa monta em março, né? Não por razões óbvias. Eu gosto dos tempos de lembrar, eu gosto dos tempos de comemorar junto, comemorar no sentido de lembrar, né? Então, depois eu mando para todo mundo. Então, Cláudia, foi um prazer. Cláudia, pessoal presente hoje, muitíssimo obrigada. Cláudia, por desencadear essa discussão, trazer nesse nível, e as perguntas aqui. Eu vou confessar uma coisa, eu vou rever isso aqui lá no YouTube de novo, para pegar cada uma, porque era tanta coisa, aí eu anotando aqui, aí eu queria perguntar, sabe quando tu fica aqui doidinha? Então, Cláudia, com relação ao respeitoso ou não, deixa eu colocar uma posição. Eu milito há 45 anos e sempre construí a unidade da classe trabalhadora, né? Então, para mim, a unidade por exemplo, o nosso filho, nosso querido filho que você conhece, que milita desde os 12 anos de idade, ele é um comunista libertário. O comunista libertário é aquilo que o pessoal chama de anarquista, mas que usa o materialismo histórico dialético. Nós convivemos há 30 e tantos anos com a luta sempre tendo o mesmo horizonte. Eu convivo sempre muito próxima do pessoal, tanto do PCB como do PSTU, na luta concreta, né? E respeito as diferenças quando elas são colocadas como diferenças que se discute. E com coerência. Sim, com coerência tem o que eu não faço, que eu digo, que não é respeitosamente nem formalmente, eu digo, eu sou uma sertaneja, né? Então, para mim, as palavras, eu sou uma pessoa muito bruta. A vida me ensinou assim, mas faço questão de não me refinar. Que quando eu pego uma Silvia Federici, quando eu pego tantas outras que estão usando uma teoria que a gente já leva porrada de todos os lados, eu chamo aquilo de má fé, porque não é um não entendimento. Não é se o trabalho abstrato, se o trabalho produtivo. Não é entendimento. É pegar e dizer, Marx não disse isso, Marx não disse. Não estou defendendo Marx. E não ter lido algumas coisas e deturpar, porque isso, por que eu digo que não é respeitoso? Porque desvia, como diz o velho Marx, aos trabalhadores interessa a verdade. Aqui não é no sentido filosófico antes, pensemos aqui no trabalho, que é o nosso referencial primeiro. Se o engenheiro não colocar o suficiente, cimento, a casa cai. Então, para a gente interessa sempre a verdade. Todo e qualquer trabalho que, sabendo que tem, então não se reivindique marxista. Não é obrigatório, não é o máximo. Por exemplo, vamos falar psicanálise. Eu sou psicóloga, eu não sou psicanalista. A minha analista pessoal, a minha análise é feita com uma psicanalista, porque eu acho que das teorias que tem aí, é a que mais consegue pensar o indivíduo aqui restrito na... Então, tenho muito respeito pela psicanálise enquanto eu sou usuária do sistema. Mas na hora que eu vou pensar a subjetividade dos trabalhadores, eu bato na psicanálise. E eu tenho amigos. Você lembra, Cláudio, do Raul Albino, que naquela nossa famosa luta lá na PUC em 2001, estava do nosso lado, o respeito é fantástico, e nós passamos noites discutindo as posições diferentes. Veja, são posições diferentes. O que eu estou dizendo é do simulacro, né? Do pegar uma teoria, que nós já somos minoritários, que nós temos, né, levamos toda a porrada do mundo, então é nesse sentido que eu não respeito.
Eu respeito qualquer intelectual em qualquer posição. Respeito a unidade da classe, respeito limites, porque não é à toa, porque eu sempre me pergunto, quando o meu inimigo impede que o que Deise escreve saia, o que eu escrevo saia, o que a gente escreve tem um alcance pequeno, e uma coisa como a Silvia Federici, de repente, ganhou o mundo, a minha pergunta é, por quê? Não é pela qualidade. Então, nesse sentido, que não é respeitoso, porque o não respeito não tem nada de pessoal aqui, com a pessoa tal, tem com a má-fé, com o cavalo de Troia, que tem desviado, eu gasto mais tempo discutindo o que não é verdade no que a Silvia diz do que o que Marx disse de verdade, entendeu? Então, nesse sentido, eu sou mesmo uma pessoa grossa, né? Nesse sentido aqui, né? Direta, não, sim, no sentido de direta, eu digo com todas as letras, e, né, a essa altura do campeonato, né, não tenho delicadeza para quem é delicado, né? E toda meu ódio de classe contra quem coloca esse tipo de obstáculo já numa corrida à vida que nós temos para poder pensar. Isso que você está dizendo. Ou é o trabalho abstrato, é o trabalho... Já é muito difícil para a gente pensar. Quando você vê alguém jogando casca de banana, daí eu realmente... É declaração de princípio, não aceito. Muito obrigada a presença de todos. Que eu concordo com você, tanto que eu falei assim, eu me sinto na obrigação de fazer esse debate e cutucar, porque é isso que você falou, mas tem uma parcela significativa que faz essa discussão e que se dizem marxistas e marxianas que compram esse absurdo. É complexo. Minhas queridas e meus queridos, muitíssimo obrigado. Como vocês sabem, isso alimenta a nossa luta, e numa semana como essa, com tanto terror pairando sobre nós, a capacidade de continuar pensando, de continuar nos reunindo, e isso deve nos guiar. Nós somos a classe trabalhadora. Passamos em momentos horríveis na história, sempre. Nós, pode ser que não seja nós biológico, eu, Deise, Cláudia. Eles não conseguem nos calar. Eles não conseguem. Pode calar minha boca, a tua. Isso principalmente para vocês que são jovens. Nós já passamos muitos momentos, muito. É um momento de terror, eu estou apavoradíssima. Também. Todos estamos apavorados. Mas, lembremos, nós construímos o mundo. Sem nós não tem mundo. Pode ser com muito sofrimento, pode ser, mas nós existimos ou o mundo deixa de existir. É simples assim. Então, continuemos juntas, continuemos construindo, e aqui, Cláudia, que prazer ouvir a definição de feminismo que você me traz. Eu não estou interessada em mudar o sinal de quem o oprimido. Eu não estou interessada em criar uma categoria onde as mulheres são as mais lindas e as mais... Eu estou interessado num mundo sem opressão, sem exploração e sem opressão sob nenhuma rubrica, sem nenhuma desculpa. Não. É a radical... Eu já fiz a propaganda do texto que eu amo, né? Igualdade substantiva da humanidade. É essa a nossa luta, é por uma revolução que acabe com a base do sistema que precisa da exploração e da opressão dos seres humanos para continuar existindo. Essa é a nossa luta, travá-la. Então, boa companhia é sempre alvissareiro, mesmo em tempos tão sombrios. Muito obrigada. Muito obrigada. Estamos juntos, gente. Uma foto, por favor, uma foto. Abram as câmeras, quem está aí. Eu colocar no Instagram. Espera ainda. Quem está aí? Está todo mundo? Ô, Franciane, cadê tua cara? Ivonete. Poxa, que minha cara da Franciane. Pronto. Depois eu coloco no Instagram. Boa noite. Boa noite, obrigado. Claudinha. Beijo na Dudinha. Eu dou sim.
Beijos. Beijo.